Nesta noite de reflexão, convido você a abrir o coração e a mente para uma jornada espiritual profunda, com base no Evangelho de João, capítulo 14, onde Jesus anuncia uma promessa transformadora. O envio do Consolador, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Ele é uma pessoa divina, parte da Trindade eterna, Pai, Filho e Espírito Santo. Ao se referir ao Espírito como alguém que consola, ensina e permanece. Eles não são habilidades humanas aprimoradas, mas capacitações sobrenaturais dadas pela vontade do Espírito. Na sua raiz grega, charis significa graça, e charisma é um dom dessa graça. Todo cristão que nasceu do Espírito é carismático, não por manifestações visíveis, mas porque recebeu um dom para servir e edificar. Essa é uma pergunta retórica com uma resposta poderosa. Não há lugar onde ele não alcance. Esse poder não é exibicionismo espiritual. É a força para vencer tentações, perdoar ofensas, proclamar o Evangelho e suportar aflições. É poder para ser transformado e transformar o mundo à sua volta. Essa presença constante traz conforto, mas também responsabilidade. Somos templo dele. O Espírito não apenas observa, mas participa. Ele se entristece com o pecado e se alegra com a obediência. A Igreja de Cristo não é sustentada por estratégias humanas, mas por esse fluxo incessante de graça do alto. Quer você seja chamado a ensinar, liderar, consolar ou proclamar, é Ele quem te equipa para cada missão. Paulo escreve aos Coríntios que o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Não foi criado, não tem fim, não sofre mudanças. Em Hebreus 9:14, ele é chamado de o Espírito Eterno. A mesma presença que pairava sobre as águas na criação é aquela que Jesus prometeu e que hoje habita em cada cristão. Ele é o mesmo Espírito que inspirou os profetas, guiou os apóstolos e ainda age na igreja com poder. Isso significa que ele conhece o íntimo do Pai, e é esse mesmo Espírito que nos habita. Você consegue imaginar o privilégio que é ter em você aquele que conhece os segredos de Deus? Essa comunhão é oferecida pela graça e deve ser cultivada com temor e alegria. Os dons são variados, mas o Espírito é o mesmo. Ele distribui conforme sua sabedoria perfeita. Jesus mostra que ele está tão próximo quanto um amigo verdadeiro. Com ele, não somos órfãos espirituais. Temos direção, consolo e poder para viver uma fé autêntica. Mais do que ao lado, ele deseja habitar em você. Jesus, ao subir aos céus, abriu caminho para que o Espírito Santo viesse, não apenas visitar, mas residir nos corações rendidos. Ele é o Deus presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Esta promessa não era apenas para os discípulos daquela época, mas para todos que o amam. A presença do Espírito Santo é o maior sinal de que não estamos sozinhos em meio às batalhas da vida. O Espírito Santo não é uma força impessoal ou uma energia invisível. Durante séculos, estudiosos, pastores e crentes buscaram compreender o mistério e a operação do Espírito. O teólogo suíço Karl Barth, por exemplo, antecipou que o futuro da Igreja estaria centrado no mover do Espírito. E de fato, em tempos de incerteza, é por meio do Espírito Santo que o cristianismo se mantém vivo e relevante. Seu trabalho é silencioso, mas revolucionário. Muitos falam sobre dons espirituais, mas poucos compreendem sua origem e propósito. A palavra carismático muitas vezes é mal interpretada. O Espírito Santo é onipresente. Isso significa que não importa onde você esteja agora em sua casa, dirigindo, no campo ou na cidade, ele está ao seu lado. Davi, no Salmo 139, pergunta: para onde me ausentarei do teu Espírito? Além de presente, ele é todo-poderoso. Miqueias 3:2 declara: eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor. Ele também é onisciente. E mais, ele é eterno. O Espírito que transforma de dentro para fora. Você já sentiu que tentou inúmeras vezes se aproximar de Deus, mudar de vida, fazer tudo certo e mesmo assim algo parecia faltar? Às vezes, nossa jornada espiritual se parece com a história daquela mulher em Wakefield, na Inglaterra, que tentou 38 vezes passar no teste de direção. Mas tudo isso sem a ação sobrenatural do Espírito é como construir sobre areia. 9 manifestações que não brotam do esforço humano, mas da presença ativa do Espírito Santo no interior do crente. São evidências de uma transformação profunda, menos marcas de que o caráter de Cristo está sendo esculpido em nós. O verdadeiro arrependimento e a fé genuína em Jesus Cristo abrem as portas para que o Espírito Santo entre com poder, renovando, transformando e gerando uma nova natureza em nós. É a partir desse novo nascimento que começamos a produzir frutos visíveis e duradouros. João 16,
13-14 declara que ele não falará de si mesmo, mas tomará das palavras de Cristo e as anunciará. Podemos entristecê-lo, resisti-lo, mentir para ele, testá-lo e até blasfemar contra ele. Um coração endurecido por resistir repetidamente ao chamado do Espírito pode chegar a um ponto onde não há mais resposta, nem arrependimento. Por isso, se hoje você ouve a voz do Espírito, não endureça o seu coração. Esta pode ser sua hora, sua 38ª tentativa menos e a definitiva, com Cristo no centro, e não mais à margem da sua vida. Todos esses atos são perigosíssimos porque é o Espírito quem nos convence do pecado e nos guia à salvação. Em todos os casos, o Espírito opera com profundidade, cutucando nossa consciência, reacendendo nossa sensibilidade espiritual. Mas também vi os mesmos voltarem quebrantados, como o filho pródigo, e receberem uma nova identidade. O Espírito não desiste fácil. Ele insiste, ele toca, ele convence. Mas atenção, o tempo da graça não é eterno. Rejeitar continuamente o chamado pode nos levar a um ponto sem retorno. O Espírito nos impulsiona, quebra barreiras internas, nos dá coragem para romper com o passado e abraçar o Evangelho com todo o coração. Ele remove o medo, desfaz as dúvidas e acende a fé. Depende da sua disposição em dizer: Senhor, entra na minha vida de verdade. Lágrimas VM, o coração acelera, peito aperta. São sinais do Espírito tocando, não pela eloquência humana, mas pela ação do Deus vivo. Que sua resposta ao chamado seja clara, sincera e transformadora. O céu inteiro celebra quando um coração se rende, e o Espírito Santo está pronto para celebrar com você. Mas ele espera mais do que emoções, espera uma resposta, um passo, uma decisão. Hoje é o dia aceitável, hoje é o dia da salvação, diz a Escritura. Não endureça seu coração. O Espírito espera uma entrega sincera, um coração quebrantado. E quando encontra isso, ele age com poder, com liberdade, com amor incondicional. É um chamado do céu à mudança verdadeira. E quando respondemos com fé, ele começa uma obra sobrenatural dentro de nós. Muitos vivem a fé na superfície. Sem mergulhar na plenitude do Espírito Santo, Cristo quer mais. Ele quer habitar, não apenas visitar. Ele quer transformar, não apenas motivar. E essa resistência pode endurecer o coração a tal ponto que já não há mais sensibilidade. Quando nos rendemos, ele entra com poder. Ele não apenas muda hábitos, menos muda a essência. Recebemos uma nova mente, novos desejos, novo propósito. O velho se vai, e tudo se faz novo. Isso não é apenas poesia, menos é transformação real, sentida, vivida e testemunhada. Não existe salvação sem a ação do Espírito, porque é Ele quem nos leva a Cristo. Por isso, sua recusa contínua é espiritualmente fatal. Hebreus nos lembra do peso de pisar o Filho de Deus e ultrajar o Espírito da graça. Rejeitá-lo é recusar a única fonte de arrependimento verdadeiro. Isso significa que sua principal tarefa não é chamar atenção para si, mas conduzir os olhos do mundo a Jesus. Ele nos mostra com clareza irresistível aquilo que muitas vezes ignoramos: nossa condição de pecadores, nossa necessidade de redenção e a justiça que só pode ser encontrada em Cristo. Jesus declarou em João 16 que o Espírito convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Essa convicção não é acusação, é um convite divino à transformação. Quando exaltamos Cristo, o Espírito se move com liberdade. É a sua decisão de entregar a sua vida a Cristo e permitir que o Espírito Santo faça morada em você. Isso muda tudo. É o nascimento de uma nova criatura, cheia de propósito e cheia do Espírito. Assim é com quem tenta guiar a própria vida sem o poder do Espírito. Só quando entregamos o volante a Cristo é que experimentamos a verdadeira direção. Mas o amor que o Espírito Santo derrama é superior aos sentimentos. É uma decisão espiritual que nos capacita a amar até os inimigos. O maior sinal de que alguém conhece a Deus é a capacidade de amar, mesmo quando não faz sentido. Muitas pessoas comparecem a reuniões, fazem votos, decidem viver melhor. Os problemas se multiplicam, as lágrimas vêm fácil e o coração se aperta. Aquela paz que excede todo entendimento, que inunda a alma mesmo quando tudo desmorona. É o Espírito que nos lembra de onde viemos, para onde vamos e quem somos em Cristo. Nada pode roubar essa paz, menos nem tribulação, nem perdas, nem medo do futuro. Mas a alegria do Espírito é como um rio escondido, que continua a fluir mesmo em tempos de seca. Ele renova nossas forças com uma alegria que não depende das circunstâncias, mas da certeza de que Deus está conosco. A Bíblia diz que o fruto do Espírito é amor,
alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Você já tentou amar alguém e simplesmente não conseguiu? Existem pessoas difíceis com quem naturalmente não conseguimos nos conectar. Da mesma forma, há dias em que a alegria desaparece. E que dizer da paz? O Espírito Santo também cumpre uma missão fundamental: glorificar Jesus Cristo. Mas atenção! A Bíblia nos alerta sobre os pecados contra o Espírito. A advertência é séria. Você pode frequentar uma igreja, seguir regras religiosas, ou até se declarar sem religião menos. Mas o que define sua eternidade não é isso. Convicção, conversão e chamado pelo Espírito. O primeiro e poderoso papel do Espírito Santo é convencer. Ele usa diferentes meios para nos atrair. A oração de uma mãe, um testemunho no rádio, uma tragédia inesperada, ou até mesmo esta mensagem. Já vi pessoas resistirem a essa voz, incomodadas. Fugiram da presença de Deus por anos. A Bíblia nos alerta que é possível resistir ao Espírito. Mas há esperança. O mesmo Espírito que convence também regenera. É essa transformação que leva multidões a se levantar com convicção, declarar publicamente seu compromisso com Cristo e dizer: eu quero uma nova vida. Você pode estar entre aqueles que já conhecem a estrutura de uma religião, frequentam cultos, participam de ministérios menos, mas ainda não experimentaram essa renovação do Espírito. Essa renovação não depende de quantos anos você tem de igreja, nem de sua formação teológica. Muitos que assistem a uma mensagem como esta são tocados profundamente. Que o Espírito Santo encontre em você um terreno fértil. Que esta seja a noite em que tudo muda.